E por último, nós temos os clássicos servidores estatais, que são aqueles caras que vão atuar efetivamente no nome do Estado. Na verdade, isso aqui a gente chamava carinhosamente, ainda chama, né, convenhamos, a tradicional chamava, né, chama de agentes administrativos. É a mesma coisa, tá? Então, servidores estatais ou agentes administrativos é a mesma coisa, porque são aquelas pessoas que servem ao Estado. Esse cara ele pode ser um temporário. Esse temporário você encontra no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. É aquele cara que, por uma necessidade imperiosa do Estado, né, por excepcional interesse público, urgência, ele é contratado para atuar em nome do Estado. Esse cara aqui é interessante, tá? O agente temporário não é que ele não... tipo assim, o cara é temporário, então eu vou contratar ele do jeito que eu quiser. Não. Ele vai passar por um concurso, assim como todo servidor estatal tem que passar por um concurso público. Só que o concurso público prestado por esse cara é um concurso simplificado, é o que a gente chama de carinhosamente de PSS, o processo seletivo simplificado. Pode ser uma entrevista, pode ser uma provinha, pode ser uma análise de currículo, sei lá. Porque a ideia desse cara aqui não é compor a administração pública, é tapar buraco. Perdão se você é um servidor temporário, não se sinta mal. Mas a ideia desse cara aqui é atender a uma necessidade excepcional de urgência do Estado. Então, esses cargos aqui têm que ser definidos por lei, tá? Então você vai ter uma lei determinando quais são os cargos que podem ser providos através de uma relação de servidor temporário, quais são as funções desse cargo, óbvio que a lei sempre tem que dizer isso, e acima de tudo, essa é a parte importante, o prazo. Essa lei determina qual cargo e determina por quanto tempo. Toma cuidado que assim, como o cara é um servidor temporário, obviamente a relação dele com o Estado tem que ser uma relação temporária. Então tem que ter um contrato prévio prevendo, determinando, olha, por tanto tempo. Mas qual é a regra? Não existe. Cada lei de cada esfera, estadual, municipal, distrital, federal, vai determinar essa relação. Então, você vai no seu município e procura a lei que vai determinar quais são os cargos que podem ser contemplados com a posição de servidor temporário, por quanto tempo, tá tudo ali. Então, a lei cria o cargo, diz que pode e determina o tempo de validade. Mas esses caras não são seletistas, Dalmo? Na verdade, não. A CLT para eles não interessa. Eles são regidos, claro, não interessa entre aspas, né? Você vai buscar algumas coisas ali. Mas você vai ser regido principalmente pela legislação que determina as regras básicas dessa relação. Então, óbvio, você pode buscar a CLT subsidiariamente, mas aqui você não é um seletista. A ideia é que você não tem um contrato regido único, até porque, se você lembrar, a CLT determina que o prazo dos contratos, de regra, é indeterminado. Só é determinado quando for experiência, situações... Então, assim, você percebe que há uma alteração grande aí. Nós temos os próprios servidores seletistas, e que esses caras vão ter que fazer o concurso público normal, tal qual o estatutário. A diferença é que, no caso do seletista, o nome já diz tudo, a regência é CLT. No caso do estatutário, o nome já diz tudo, a regência é um estatuto. Isso daqui, né, se você lembrar carinhosamente, é o que nós chamamos sempre de, na doutrina tradicional, de empregado público. Então, o cara que é o empregado público é aquele cara que fez concurso para atuar por uma empresa estatal, sociedade de economia mista ou empresa pública, tá? E esse empregado público aqui, ele tem um regime da CLT. E esse cara aqui é o que nós chamamos do clássico servidor público, que é o cara que fez um concurso público para atender a demandas da administração pública direta, autárquica e fundacional, tá? Então, nós não vamos entrar naquela discussão de como é que era antes, depois, regime jurídico único, blá blá blá, ação direta em curso. Eu não vou entrar nisso, porque é uma chatice que já está no passado, não interessa. O que interessa para nós nós temos um regime jurídico único. Então, aquele cargo, aquela esfera, aquela atribuição, ela vai ter um regime definido. Ou é CLT, ou é estatuto, ou é uma lei específica. Então não tem conversa, tá? Não dá para você... Vou fazer concurso para, sei lá, Receita Federal. Não dá para você entrar na Receita Federal e você ser estatutário e teu colega de trabalho ser seletista. Isso é uma coisa que tem que ser definida. Então, os órgãos têm que ter uma estrutura organizacional prática. Só uma coisa que eu preciso observar para a gente terminar esse vídeo. Quando você fala em seletista, fica muito claro para você que a CLT é o ato de regência. O problema é que, olha só, quando você tem uma relação com o serviço público e você diz que ele é seletista, você tem muita cara de, esse cara aqui então é um empregado privado normal, A diferença é que ele tem um contrato com o Estado.
Aqui que está o problema. Na verdade, a CLT ela é aplicada de forma subsidiária. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou começar a falar para você de algumas regras específicas, eu vou até te mostrar isso. Existe uma lei, salvo engano, a Lei 9962 de 2000, e essa lei, eu acho que é isso mesmo, tá? Se eu tiver errado, desculpa, no próximo a gente corrige, mas eu acho que é isso mesmo. A Lei 9962 de 2000 é a lei que rege os contratos de CLT do seletista junto ao Estado. Por isso que hoje é muito mais comum você encontrar o cara ser chamado de empregado público do que de servidor seletista. Apesar de ser uma classificação mais moderna, não pega tão legal quando você for tratar desses caras de uma forma mais objetiva, porque dá para dar uma confundida. A CLT aqui ela não é a regra, ela é a exceção. Então você tem uma legislação que vai regulamentar o emprego público dentro da administração pública e no que faltar, né, no que ela for omissa, a CLT é aplicada. Isso significa ser subsidiária. Então quando você é um servidor seletista, quando você faz concurso público com uma empresa estatal, você não sai pegando a CLT e, eu tenho isso aqui tudo. Não tem. O que você precisa observar é o seguinte, eu vou pegar a lei primeiro, no que ela for omissa, eu busco a CLT. Por que isso é importante de falar? Porque fica meio óbvio para você coisas do tipo, esse cara vai ser regido pelo RGPS, nossa, eu escrevi errado aqui, o Regime Geral de Previdência Social, então ele não é regido pela Previdência do artigo 40, pela Previdência Específica de Servidores, pela Previdência Municipal Complementar, Estadual Complementar, ele é regido pela Previdência que qualquer pessoa que tem um contrato privado também é. Esse cara aqui não tem estabilidade, até porque ele é de regra um servidor, um agente público regido pelo direito privado e não pelo público. Só que ele se submete à lei de improbidade administrativa, coisa que você, como um empregado normal, privado, nunca vai se submeter, nunca, entre aspas, né? Menos que você cometa o ato junto com o agente público, mas você sozinho não vai. Agora, você imagina, né? O cara é seletista, se ele é seletista, ele então não pode aplicar improbidade. Pode, porque apesar de ser seletista, ele é empregado público. Apesar de ser seletista, ele é um agente público. Então, por isso que é importante você entender. Ele tem uma lei própria em que a CLT é complementar e não definitiva, tá? Além disso, esse cara pode, atenção para isso, se submeter ao teto constitucional remuneratório. Então, por exemplo, isso aqui nós vamos tratar no futuro. Mas quando você fala em teto constitucional, você sabe que o servidor público, né, o agente público, ele não pode ganhar mais do que, o teto geral, o ministro do STF. Agora, você que trabalha na iniciativa privada, se você ganha mais que o ministro do STF, parabéns, cara, Deus te abençoe. Você que é seletista de verdade, você que é CLT roots mesmo, trabalha para empresa privada, você pode ganhar mais que o ministro do STF, o problema é teu. Agora, isso aqui é uma coisa importante. De regra, o empregado público também não se submete a esse teto. Então pode ser que o agente público de uma estatal, de uma sociedade economista, ganhe mais que o ministro. Faz parte. Agora, por que pode se submeter? Isso aqui está na própria Constituição também, no artigo 39, ele vai dizer para você o seguinte, observa. Caso a empresa estatal receba dinheiro, recurso público para custeio geral e pagamento de pessoal, ocorre a submissão ao teto constitucional. Porque qual é a ideia do teto? Evitar que você tenha agente público ganhando muito e faça uma sangria no cofre público. Então, quando você tem uma empresa estatal em que ela recebe, não é que é tudo dinheiro público, não é uma empresa estatal 100% pública, não é isso. É uma empresa estatal que utilize a parte do dinheiro público que ela tem direito, que ela recebe, para custear pessoal ou para custeio geral, para gasto geral. Então, resumo, quando você se deparar com uma questão de prova que fale para você, o cara é um agente público, porém ele é seletista, logo não se submete, não, tá errado. Toda vez que você se deparar com uma questão que fale do empregado seletista, do empregado público, do regido pela CLT, né? Porque ninguém vai falar para você, ele é regido por uma lei específica e tem a CLT subsidiária. Nesse ponto eles não vão falar, porque eles querem te confundir. Se você se deparar com um cara que ele é seletista, mas compõe a administração pública, necessariamente você tem que lembrar que esse cara pode vir a se submeter ao teto constitucional. Como é que você vai tratar isso? Você vai olhar para o cara e vai falar, vem cá, a empresa a empresa estatal a qual você está vinculado, ela usa dinheiro público para te pagar? Usa, teto constitucional se aplica. Não usa, teto não se aplica. Toma cuidado, tá? Você vê, esse cara tem estabilidade? Não, porque a CLT não dá estabilidade e também a Lei 9962 não dá.
Então, por favor, cuidado com essa questão do pode ou não se submeter a um teto constitucional. Beleza? Isso aqui já foi questão de prova em muitos concursos, OAB, uma porrada de coisa, então toma muito cuidado com isso.